Eu sou o Dr. Álvaro Cury, eu sou cirurgião dentista, formado pela USP de Bauru, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, e tenho estudado um pouco a respeito de vacinas, que é um tema muito importante, né? Não só para a medicina, mas para a saúde de maneira geral, para todos os profissionais de saúde. Isso é um tema muito relevante, especialmente pelo motivo pelo momento que nós estamos vivendo agora. A vacina se tornou um tema ainda mais corriqueiro, né? Mas a vacina é uma ferramenta, um instrumento que a saúde tem muito antigo, conhecido de mais de 3 séculos, utilizado. É muito interessante também entender que a vacina foi descoberta, digamos que acidentalmente, ou por uma observação. Então, 1700 e poucos, muitas doenças que hoje nós temos sequer relatos, eram muito frequentes, eram muito presentes na vida dos seres humanos. E observando-se, por exemplo, a varicela, identificou-se que um grupo de pessoas não apresentava essa doença com a intensidade, com a gravidade que a grande maioria da população naquela época apresentava. Foram tentar enxergar o que aquele grupo de pessoas tinha em particular para não ter essa proteção, digamos assim, o que tinha de especial. E chegou-se à conclusão que aquele grupo de pessoas que trabalhavam com vacas, né, na retirada de leite das vacas, tinha essa proteção, digamos, natural. Estudou-se que chegou-se à conclusão de que, na verdade, eles tinham a varicela, só que de uma forma atenuada, de uma forma menos agressiva do que aquela variante que estava afetando toda a população. E isso, então, em função da profissão, o indivíduo acabava tendo uma certa proteção. Então ele falou, olha, por que a gente não pode estender essa proteção para as demais pessoas que não trabalham nesse nicho, né? E foi o primeiro despertar no mundo ocidental, digamos, com relação às vacinas. Então, passou-se, o pesquisador inglês passou a inocular, ou seja, ele colocava um pouquinho daquela sangue ou da ferida em pessoas que não tinham a doença, e assim estava estimulando a formação de uma proteção naquele indivíduo. Os chineses, se a gente for estudar a história mesmo das vacinas, a gente vai ver que os chineses, até antes disso, a medicina chinesa também já tinha algo muito parecido. Os imperadores chineses obrigavam a população a receberem esse tipo de, semelhante a esse processo que eu acabei de descrever do século XVIII, né? Antes disso, na China já tinha também tinha esse relato, existem relatos dessa inoculação. Evidente, a gente está falando aqui de um aspecto histórico, né? De lá para cá foram 300 anos de evolução, ou seja, aperfeiçoou-se muito, né? E essa melhoria veio não só com relação à maneira com a qual é feita essa proteção, mas também como é desenvolvida essas estratégias de proteção das vacinas. Tecnicamente, a velocidade com que se faz, a gente vive isso hoje, né? A velocidade com que se desenvolveu a vacina, por exemplo, para o Covid, foi muito rápido, porque toda essa expertise, todo esse estudo permitiu que a gente tivesse maneiras de desenvolver vacinas mais rapidamente e atender a população de uma maneira mais eficaz. E tem uma frase muito famosa também, antiga, nesse estudo de vacinas, que já diz que a vacinação acaba sendo vítima do seu próprio sucesso. Isso é muito interessante também, porque as pessoas, à medida que as doenças vão diminuindo a incidência, que a gente não vê mais, por exemplo, doenças que antigamente eram frequentes, as pessoas acabam negligenciando e não se importando para a vacina, para fazer a imunização. E daí acabam algumas doenças que anteriormente estavam desaparecidas começam a voltar, a reaparecer
dos surtos, né? Então, isso tudo para dizer que o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, do Covid, é algo que já se viveu, talvez numa escala um pouco menor, né? Mas já foi vivido no passado, 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente já teve doenças que foram tão calamitosas, tão preocupantes como hoje é o Covid. Você pega a gripe suína, a gripe espanhola, ou outras doenças, né? A varicela, mais anteriormente, a poliomielite, as crianças, né, que pro resto da vida carregavam problemas sérios de desenvolvimento, né? Então, assim, basta nós olharmos para trás, olharmos para o passado e a gente vai aprender muito do que a gente está vivendo hoje. Isso é muito importante. Então, até questões políticas, como por exemplo, pessoas que negam a eficácia, ou que condenam vacinas, ou que amedrontam, né, colocam medo para as pessoas se vacinarem, também é cíclico, as coisas se repetem. Basta a gente olhar para trás, estudar um pouco a história, a gente vai ver que essas coisas são repetições de problemas que já tivemos no passado. Então, eu acho que o importante é nós aprendermos com o passado. Então, nós não repetimos os mesmos erros e andarmos sempre à frente, ou seja, procurar melhorar. As vacinas, então, são muito seguras, porque hoje em dia, especialmente hoje em dia, porque ao contrário do que era feito no passado, as vacinas produzidas hoje, elas são capazes de molecularmente isolar. Então, pegar um vírus e uma bactéria e vai colocar numa pessoa, numa criança, mas não vai colocar o vírus inteiro, não vai colocar uma bactéria inteira, vai colocar um pedacinho só, e aquilo vai ser suficiente para causar a proteção do indivíduo. Ou seja, antigamente ele colocava a bactéria numa quantidade pequena, essa bactéria já atenuada, né? Mas o risco era maior do que o que nós podemos afirmar hoje com relação às vacinas atuais. Então, as vacinas atualmente são muito mais seguras do que no passado. Mas volto a dizer, as pessoas, ainda existem grupos que negam que isso pode causar problemas. A medicina, né, a saúde evoluiu. E só que às vezes as pessoas regridem voltam aos mesmos erros que cometeram no passado. Mas o interessante é que a gente se informe, né, tenha esclarecimento para que não tenha esse tipo de comportamento que é nocivo para todos, né, não só para o indivíduo, mas para toda a comunidade em si. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra pergunta que muitas pessoas fazem, e é natural, é com relação às vacinas daquelas oferecidas no sistema público e as vacinas no sistema particular, nas clínicas privadas. Existem diferenças? Sim, existem diferenças. E é muito simples de entender isso. Se nós pensarmos naquilo que é público, o pesquisador ou os governos estão sempre pensando na comunidade como um todo, ou seja, numa questão epidemiológica. Quer controlar uma doença, então ele vai utilizar aquele remédio que é eficaz, evidente, que é seguro, mas os governos vão disponibilizar essas vacinas para aquelas doenças que são mais frequentes e para aquelas vacinas que são mais baratas, ou seja, que são mais econômicas e que surtem efeito, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático disso. Se nós olharmos, por exemplo, as campanhas da gripe, o governo é um problema grave para a população, porque em determinadas épocas do ano, se não houvesse vacinação pública, muitas crianças, muitas pessoas iriam para os hospitais e com problemas sérios respiratórios, né? Com síndromes gripais que tiram esse sujeito da vida de trabalho, das suas famílias, enfim. Então é um problema epidemiológico. Bom, então as vacinas oferecidas pelos governos, né? Nesse sentido, o Brasil tem um sistema invejável. O nosso governo, muitos anos antes mesmo até do SUS, nós já temos um Programa Nacional de Imunização, ou seja, PNI, invejado por muitos outros países, uma coisa que países de primeiro mundo nos aplaudem quando vê esse tipo de iniciativa. Então, na década de 70, antes de ter esse programa, os governos
estaduais, municipais, eram pontuais. Cada estado tinha sua iniciativa para vacinar. Até que a partir desse momento que criou-se um programa nacional, ou seja, o país inteiro uniformizou essa política de vacinação. Então nós vamos oferecer para aquela criança que está lá no Amazonas, para aquela que está no Acre, da mesma forma para a criança que mora no sul do país, de maneira igualitária, né? Então, como é feito isso? Avalia-se as principais doenças que acometem determinadas populações, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos, e cria-se um calendário vacinal para cada um desses grupos, de tal forma que o governo oferece gratuitamente para cada um desses grupos vacinas específicas para aquelas doenças primárias acometem esses grupos. Então, mas eu pensava que vacina era só para crianças. Não, absolutamente. As crianças são um grupo que, evidente, elas têm um número maior de vacinas que elas recebem em função da maturidade do sistema imunológico, da defesa do organismo. Entretanto, para os demais grupos populacionais também tem doenças que acometem com frequência. E dessa forma, o Programa Nacional de Imunização também oferece gratuitamente a vacina para esses grupos específicos. Então, dessa forma, seleciona-se as principais doenças, evidentemente aquelas que existem vacinas capazes de oferecer uma proteção, e disponibiliza-se em âmbito nacional esses programas de imunização. Como nós estávamos dizendo anteriormente, a cada ano que passa isso é aperfeiçoado. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos um sistema integrado, né, através das tecnologias, da internet, onde é capaz de o governo ter esse controle de que da cobertura vacinal no Brasil inteiro. Né? Então, é importante que não só tenha a vacina, mas que essa vacina seja disponibilizada com qualidade para todo o nosso país, que tem dimensões continentais. Não é fácil, é uma operação muito, muito difícil. E volto a dizer, exatamente nesse sentido que o Programa Nacional de Imunização é um exemplo. Porque num país tão grande como o nosso, a gente consegue oferecer com qualidade, ou seja, garante que a vacina seja produzida e esteja entregue nas diferentes áreas do país, mantendo-se a temperatura adequada, o controle adequado para qual grupo vai ser aplicado, se aquela vacina é para criança, para adulto, na idade correta e assim por diante, com cada uma das particularidades. Bom, então ainda com relação ao Programa Nacional de Imunização, como nós estávamos dizendo, são atendidos públicos diferentes, em faixas etárias diferentes e da mesma forma em momentos diferentes, né? Como nós dissemos, por exemplo, o programa da gripe, que na época do ano, final de março, abril, começa a se campanhas, porque aquele momento é mais crítico para essa doença, sazonal, né? Sazonalidade da doença. Da mesma forma, existem grupos específicos com os quais a doença apresenta-se de uma maneira mais importante, mais incisiva em determinados grupos. E aí é importante nós falarmos, por exemplo, a respeito das doenças sexualmente transmissíveis, né, ou das infecções sexualmente transmissíveis. E, da mesma forma, os grupos populacionais que estão mais suscetíveis a essas doenças. Então, por exemplo, se nós pensarmos em alguns desses grupos, os jovens, então, se nós pensarmos no período de carnaval, de festas, e muitas dessas doenças têm um aumento expressivo em determinadas épocas do ano. Nesse sentido, o Programa Nacional de Imunização, exatamente com o sentido de controlar, de modular o aparecimento dessas doenças, já faz ações específicas para determinados grupos, como por exemplo os jovens. E aí a gente sempre lembra de doenças como, por exemplo, o HPV, né? Que pode acometer, ou que é muito frequente em jovens, homens e mulheres, né, garotos e meninas, e que a gente pode oferecer uma proteção fantástica através de uma simples vacinação para problemas muito graves na vida desse indivíduo futuramente. Então,
por exemplo, para menina, né, ainda na infância, recebe uma vacina e isso vai ser capaz de protegê-la futuramente de problemas graves, como câncer de colo de útero e outros problemas, né, dessa natureza. Da mesma forma, o menino, né, a gente tem problemas que podem acometer a cavidade oral, a garganta, o ânus, a vagina, o pênis, enfim, os órgãos genitais. Então, com uma simples vacinação, a gente é capaz de proteger doenças graves para esses jovens. Na hepatite, por exemplo, é outra coisa muito comum que nós temos vacinas para hepatite A, hepatite B, e que pode, se pensarmos em termos de proteção, evitarmos problemas graves que levam, por exemplo, que pode incorrer na indicação, por exemplo, de um transplante de fígado, de um problema grave, né, um problema muito grave, e pode ser evitado com uma simples vacinação. Evidente, isso tudo quando a gente pensa do ponto de vista epidemiológico, além da questão do risco, do benefício que nós estamos oferecendo às populações, tem também o custo, que é um aspecto evidentemente muito importante. Ou seja, é muito mais barato o governo oferecer uma vacina para um jovem, prevenir uma doença, do que depois esse jovem desenvolver uma doença grave e ter que tratar essa doença, né, ou ser tratado no sistema público de saúde que já é sobrecarregado. Então é uma maneira natural de controlarmos essas doenças e também de reduzirmos custos, né, de otimizarmos ou utilizar os recursos de uma maneira racionalizada, inteligente, muito mais inteligente. Vai ter um benefício para o indivíduo, mas também para a comunidade como um todo. Bom, eu agradeço ao convite, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ao Subcomitê de Saúde, e como professor universitário, parabenizo a atitude porque o conhecimento não pode ter barreiras, né? Ele tem que se difundir para que isso seja popularizado, né? E evidentemente esse tipo de atitude tem um reflexo no final, que é a conscientização, a informação, e assim a gente tem um resultado mais efetivo nas ações em saúde como um todo, né? Então a gente precisa se informar e conhecer cada vez mais para resolver esses problemas.